Então, boa noite a todos, que a paz de Cristo esteja conosco. Estamos aqui mais uma vez no Evangelho no Lar das terças-feiras no mês de dezembro. Mas antes da gente iniciar a nossa conversa, nosso bate-papo de hoje, vamos nos preparar fazendo uma oração. Deus Pai, de infinito amor e misericórdia, permita que estejamos aqui reunidos em Teu nome, que possamos estar aqui elevando o nosso raciocínio ao mais alto entendimento e vibrando assim no campo dos Teus divinos ensinamentos. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre, que assim seja. Então hoje a gente vai fazer a leitura do livro Palavra de Vida Eterna, ditado por Emmanuel, através do nosso Francisco Cândido Xavier. A gente vai fazer a leitura do item 49 desse livro, que chama Caridade e Riqueza. Como sempre, o livro Palavra de Vida Eterna começa com um versículo da Bíblia, de Paulo em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Pois somos a feitura dele, criados em Jesus Cristo para boas obras. E Emmanuel começa. Se acreditas que apenas o ouro é base corrente da caridade, lembra-te de Jesus, que enriqueceu a terra sem possuir uma pedra onde repousar a cabeça. Descerrando o próprio coração, ei-lo a espalhar os bens imarcessíveis do Espírito. Fez luzir a estrela da humildade à frente dos poderosos. Ensinou aos discípulos a verdade sem afetação. Deu assistência aos enfermos. Forneceu coragem aos desalentados. Ministrou consolação aos aflitos. Imprimiu visão nova aos olhos de Madalena. Acendeu súbita claridade no ânimo de Zaqueu, envolveu em compassivo entendimento a incompreensão de Judas. Cercou de bondade o esmorecimento de Simão Pedro. Endereçou bênçãos de compaixão à turba desenfreada aos pés da cruz. Brindou o mundo com o esquecimento do mal, retornando-lhe o convívio depois do túmulo. Recorda, pois, que também podes distribuir das riquezas que fluem de ti próprio, cuja aquisição é inacessível à moeda comum. Oferece aprovação e estímulo ao bem, apoio e conforto à dor. Estende ternura e simpatia, concurso e fraternidade. Espalha compreensão e esperança entre aqueles com quem convives e recebe com gentileza e bondade aqueles que te procuram. Não aguarde sobras da bolsa para atender aos planos da caridade. Lembra-te de que o amor é inesgotável na fonte do coração e de que Jesus, ainda hoje, com Deus e com o amor, vem multiplicando dia a dia os eternos tesouros da humanidade. Olha que belíssimo texto, né? De Emmanuel através de Chico. Então ele vem dizendo que a caridade material não é a única. Existem outras maneiras de ajudar, sem ser essa caridade material. E o maior exemplo, né, que ele cita aqui nesse texto foi dado pelo nosso governador planetário, né, Cristo, enquanto ele esteve aqui encarnado. E a gente tem que lembrar que Jesus ele não nos deu aquilo que sobrou, como nós temos costume de fazer. Jesus ele compartilhou o pouco que ele tinha. E nesse texto ele vem citando também muitas das suas passagens como caridade não material. Vamos falar aqui de algumas para a gente relembrar. Então olha essa. Acendeu súbita claridade no ânimo de Zaqueu. Zaqueu ele era um publicano, um cobrador de impostos, rico. E muitas das vezes fazia, trapaceava ali para ficar desonesto, para ficar rico. O povo daquela época não gostava em nada de Zaqueu. Mas quando Zaqueu sobe na árvore para poder ver Jesus, com a sua evolução toda, enxerga ali em Zaqueu uma luz pequena que seja, mas de bondade. Então Jesus vai à casa de Zaqueu, vai comer ali na casa de Zaqueu, e quem estava em volta fica, não é possível, como que Jesus faz isso? Ou seja,
com esse gesto, né, de bondade, com esse gesto de amizade, ele faz aquela luz que era pequena, de bondade que tinha no coração de Zaqueu, aflorar. Então ele muda totalmente com um simples gesto de bondade. A gente pode fazer, uma pessoa que responde mal para a gente, se a gente faz o contrário, a gente quebra totalmente esse mau humor, essa vontade de ser ruim daquela pessoa, né? Outra passagem aqui, cercou de bondade o esmorecimento de Simão Pedro, né? Quando Simão Pedro renegou Cristo por 3 vezes. E lá em Lucas, capítulo 22, versículo 61, fala só assim, ó, o Senhor voltou-se o olho para Pedro. Então, quando Jesus, né, olha para Pedro, Pedro lhe cai em si. Ele vai ver a gravidade do erro que ele fez. Ele percebeu que tinha feito exatamente o que Jesus havia predito. A única coisa que Pedro jurou que nunca faria, negar seu amado mestre. Com certeza para Pedro deve ter sido muito difícil. Talvez o pior momento porque ele passou naquele dia em sua vida inteira. Porém, naquele momento, Pedro sentiu esse olhar de Jesus, mas também sentiu todo o amor e todo o seu perdão. Aprendendo o valor real do amor e do perdão, o que o tornaria muito mais fiel ao Cristo. Então olha que gesto maravilhoso, um olhar apenas, um olhar de entendimento, um olhar de perdão. Outra coisa que ele fala, endereçou bênçãos de compaixão na tuba desenfreada aos pés da cruz. Lá no alto da cruz, sendo humilhado, sendo ferido pelos soldados, ele olha para baixo e diz aquilo que todo mundo já, né, que é famoso, Pai, perdoai-vos. Eles não sabem o que fazem. Então ele não sentiu um mínimo de raiva, de rancor por aquelas pessoas que estavam fazendo aquilo. Ele simplesmente pediu para perdoar porque ele viu em nós ali seres ainda imperfeitos, seres doentes, enfermiços da alma, que não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Pediu para Deus nos perdoar. Então olha que gesto maravilhoso e não material. Brindou o mundo com o esquecimento do mal, retomando-lhe o convívio depois do túmulo. Então depois, né, que ele desencarna ali na cruz, ele volta em espírito para conduzir os apóstolos em sua missão de evangelização, né? Contando ali as passagens do Cristo e evangelizando o povo. E hoje é o nosso governador planetário, sempre conosco, através da sua equipe de espíritos trabalhadores do bem. Então, ele não nos abandonou, mesmo depois de tudo que a gente fez com ele enquanto ele esteve aqui, encarnado. Porém, né, quando a gente comenta aqui essas pegadas do Mestre, que não usou da caridade material, muitos podem chegar à conclusão de que nós ainda não somos perfeitos como Mestre, então ainda nós não temos condições de fazer esse tipo de caridade. É o que muitos pensam, mas estão errados. Vejamos aqui esse exemplo nesse vídeo maravilhoso que é sobre gestos, né, que a gente pode fazer para ajudar o outro. Vejamos esse vídeo.
Então esse é um exemplo de uma caridade não material que está ao alcance de qualquer um de nós. Nós, com certeza, não temos a perfeição moral do Cristo, mas podemos, de várias formas, ajudar ao nosso próximo. E ajudando-os, estaremos nos ajudando, pois nos tornaremos melhores criaturas, melhores cristãos. A maior riqueza do ser humano não são os bens que possui, e sim as amizades construídas e preservadas ao longo da vida. E quanto mais nos importamos com o outro, lembrando que todos somos irmãos em Cristo, ajudando, sendo gentil, como esse vídeo que a gente acabou de ver, né, que gentileza gera gentileza. Muita gente às vezes não sabe ser gentil, e às vezes quando alguém é gentil com ele, né, como Jesus foi com Zaqueu, ele vai aprendendo como ser gentil faz bem para a gente, né? Então quando a gente é gentil, ou quando a gente faz uma caridade, sendo material ou não sendo material, nós estaremos nos unindo, aumentando assim o nosso número de amizades e de pessoas afins. E esse é um dos nossos propósitos, né? Nesse grande hospital escola em que nós estamos aqui encarnados. Agradecemos então a visualização de todos por estarem aqui e que possamos fechar os nossos olhos, elevar nossos pensamentos e agradecer a Deus por mais este momento em que estivemos aqui reunidos, em nome dele. Que Deus nos abençoe e que a paz do Mestre Jesus esteja sempre conosco. Paz em Cristo.